Olá, tudo bem, minhas queridas, como é que tá? Eu sou a Márcia Lares e hoje eu vim aqui para gravar para vocês sobre o capítulo 8 do livro de Marcos. Minhas amadas irmãs, a Aline, a Tininha e a Adriana já está gravando os capítulos anteriores. Se você ainda não conseguiu assistir todos, né? São vídeos de 15 minutinhos, coisa rápida, mas tem uma palavra do Senhor para nossa vida tão profunda que eu te chamo. Dá uma olhadinha nos nossos vídeos anteriores que as minhas amadas irmãs gravaram. Esteja conosco. Antes de nós começarmos a gravação, eu te convido, ative o sininho aqui embaixo para que você receba quando chegar novos vídeos, para que você receba as notificações. Nós temos um grupo de WhatsApp que o link está aqui embaixo também. Esteja mais próximo conosco, venha somar a essa família que está crescendo tanto, uma família tão preocupada com aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, né? Os dias estão caminhando e nós precisamos nos afirmar cada vez mais na palavra do Senhor, porque está acontecendo tantas coisas que vai minando a nossa energia e nós precisamos todos os dias estar atrelado a ela, que é a única que é salvadora. Então eu te convido, esteja conosco para que cada vez mais nós possamos meditar juntas neste livro e levar a verdade deste livro a todas as pessoas. Às vezes tem pessoas ao nosso lado que está precisando tanto receber essa palavra. Então venha conosco. Acesse o link aqui embaixo, converse com uma das minhas irmãs, saiba como ser uma das mulheres de joelho, fazer parte desse projeto tão lindo que cada vez cresce mais e mais, amém? E esse poderoso e lindo livro, né, com esse capítulo 8, ele começa falando sobre a segunda multiplicação de pães que Jesus fez, né, com os seus discípulos. Aqui no contexto, Jesus estava no deserto, já tinha 3 dias que ele estava ensinando pessoas. Tinha em torno de umas 4.000 pessoas, mais ou menos, com ele ali no deserto. No final deste período, Jesus se compadeceu dessas pessoas, porque estavam há 3 dias ali com ele, né, sem comer, e muitas pessoas moravam longe, e ele disse para os seus discípulos: como que a gente vai dispensar esse pessoal? Eles moram longe, né? E algumas pessoas vão sofrer muito no deserto. Então, não dava para simplesmente liberar as pessoas para irem para sua casa. E lá no versículo 4, tem um diálogo muito interessante, que diz assim: os seus discípulos responderam: onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-lo? Os discípulos, como eu e você, têm um olhar humano sobre a situação. Então ele pegou uma situação que era difícil, alimentar 4.000 pessoas. Aonde? Num lugar onde não tinha como, não tinha nem recursos assim para comprar, não tinha lugar para comprar, né? Como queria alimentar essas pessoas que estavam com fome já há 3 dias? Mas é um olhar humano, meu e seu, sobre a circunstância. Às vezes a circunstância é muito difícil e a gente fala: como que eu vou conseguir passar por isso? Eu sou tão pequeno, eu sou tão humano, isso eu não consigo passar. E às vezes, quando a gente não sabe para quem nós conversarmos, para quem pedir ajuda, a gente vai cada vez mais se fechando e deixando com que aquela circunstância enorme nos traga, ela nos engula. E olha no versículo 5 que Jesus responde: quantos pães vocês têm? Jesus pergunta. E os discípulos respondem: 7. Versículo 6. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graça, partiu-os e entregou aos seus discípulos para que os servissem à multidão. E eles os fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Ele deu graça igualmente por eles e disse aos seus discípulos: distribua-os. Ou seja, nós temos uma circunstância muito grande, muito intransponível. E a gente clama ao único que pode nos ajudar: Jesus. A gente grita o nome dele. E ele vem até nós e diz: o que vocês têm nas mãos? Porque ele pergunta para os discípulos: quantos pães você tem? 7, os discípulos dizem. 7 para alimentar 4.000? A conta não fecha no nosso olhar, mas no olhar de Jesus. Ele se organiza e organiza as pessoas. Então ele pediu para que a multidão fosse assentada. Então, amados, quando nós temos alguma circunstância, primeiro nós temos que organizar os nossos pensamentos. E aí olhar para nossas mãos e dizer: Pai, eu só tenho isso. Jesus vai pegar aquilo que nós temos na mão, vai transformar, vai nos devolver como vida, para que nós possamos fluir. Então aquela circunstância difícil que você está passando, eu não sei qual que é, pode ser com um filho, pode ser com um casamento, pode ser uma interrupção do seu chamado, não sei. Podem ser palavras que disseram sobre você, não sei. Mas o que eu posso te afirmar com toda certeza: clame ao Pai, chame Jesus,
Mostre para ele o que para você pode ser uma circunstância difícil, aquilo que você tem na mão. Ele vai transformar essa circunstância. E dessa transformação ele vai trazer vida, que você vai fluir na vida de outras pessoas. E através daquela transformação que foi feita na tua vida, você vai transbordar em tantas outras pessoas que estão passando pela mesma circunstância. Então Deus não dá uma circunstância difícil se não for para nós vencermos e nós superabundarmos na vida de outras pessoas. Amém? E o capítulo continua dizendo que os fariseus, eles interrogaram Jesus, né? Mas eles não interrogaram para querer saber as coisas de Jesus. Eles interrogaram para desafiar ao Senhor. E do versículo 11 ao versículo 13 fala que Jesus, no versículo 12 ele fala que Jesus suspirou profundamente, como se assim, estava cansado, né? De novo vocês, Jesus suspirou. E ele diz: por que essa geração pede um sinal milagroso? Eu afirmo que nenhum sinal será dado a vocês. No livro de Mateus, Jesus, Mateus, ele faz um complemento, né? Que ele diz: nenhum sinal será dado a vocês que já não foi dado. Aí ele cita sobre o sinal de Jonas, né? Que foi para a barriga de um peixe, e depois de 3 dias lá, ele pregou em Nínive e toda uma cidade se converteu à palavra do Senhor. Né? E aí ele também lá em Mateus ele fala que ele é o único sinal que aquela geração vai ver, né? Marcos foi um pouco mais sucinto. E aí ele segue, no versículo 14 ao versículo 21, ele fala sobre os fermentos dos fariseus e de Herodes. Depois que Jesus deu essa resposta para ali os fariseus, ele saiu dali, pegou um barco, que ele ia para o outro lado da margem, né? Ele iria ensinar e instruir lá os gentios e estava com todos os discípulos. E Jesus ali estava falando para eles tomarem cuidado com o fermento. Eles estavam advertindo aos seus discípulos para tomar cuidado com o quê? O fermento dos fariseus e de Herodes era o fermento sobre as falsas doutrinas, a enganação desse mundo, os prazeres, né? Então ele estava pedindo para que eles tomassem cuidado com isso. Só que os discípulos não estavam entendendo, né? E os discípulos achava que o mestre estava falando porque eles esqueceram de trazer pão para eles se alimentarem do outro lado. E aí Jesus percebeu que os discípulos não estavam entendendo, e lá no versículo 17 ele diz assim: percebendo a discussão, Jesus lhes disse: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreenderam nem perceberam? Aqui Jesus diz o seguinte: vocês estavam comigo na multiplicação de 5.000 pães. Vocês estavam comigo na multiplicação de 4.000 pães. Vocês acham que eu não vou prover 12? É alimentação para 12. E aí Jesus continua: o coração de vocês está endurecido. Vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? E eles responderam: 12. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? E eles responderam: 7. E eles dizem: vocês ainda não entendem? Vocês ainda não entendem que eu estou com vocês? Vocês ainda não entendem que eu morri por vocês? É isso que ele nos diz hoje. Todas as vezes que nós deixamos que a circunstância às vezes fale mais alto ao nosso coração, Jesus diz: vocês ainda não entendem que eu sacrifiquei a minha vida por vocês? Eu estou com vocês. Eu estou para vocês. Jesus está contigo, minha amada. Jesus está para você. Jesus é o mesmo. Ele nos ama da mesma forma. Então acalme, aquiete o teu coração e deixe que a luz de Cristo resplandeça em sua vida. Não existe algo maior do que o nome do Senhor, do que o amor do Senhor derramado sobre mim e sobre você. Quando nós aceitamos Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, o Espírito Santo ele vem habitar dentro de nós. Nós não somos mais sozinhos. Ei, você não está sozinha. O Espírito Santo está junto com você. Então chore para o Espírito. Clame ao Espírito Santo, que ele vai vir e ele vai te ajudar. Esse problema, essa circunstância, ela não é maior do que Deus. Ela não é maior do que o Senhor em nossa vida. Amém? E o capítulo, ele continua, né? E aí ele fala sobre a cura de um cego. Dos versículos 22 aos versículos 26. Eles foram para o outro lado da margem, eles chegaram em Betsaida. E algumas pessoas trouxeram a Jesus um cego,
e suplicassem nele para que tocassem. Agora prestem atenção no padrão de Jesus aqui. Olha que coisa maravilhosa. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus tocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e a sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa dizendo: não entre no povoado. A cura desse cego. Primeiro, Jesus separa esse cego do povoado. Ele retira esse cego do povoado. Por quê? Porque muitas vezes o processo que Jesus quer fazer na nossa vida, ele nos retira do meio de pessoas e ele trata conosco no secreto. Essa cura desse cego houve um processo. Jesus já teve outras curas que foram ali, instantâneo. Mas para esse cego, precisava por um processo. Às vezes eu e você passamos por processos que a gente não entende. Que a gente às vezes chega e, por quê? Mas são processos. Quando nós descemos as águas batismais, quando nós aceitamos Cristo como nosso Senhor e o nosso Salvador, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós e aí começa um processo. Não nasce uma pessoa transformada da noite para o dia. E a cada dia que nós chegamos e nós caminhamos mais próximo a Jesus, a nossa visão vai se limpando para o mundo espiritual. E a gente passa a ver a beleza, a gente passa a enxergar verdadeiramente, primeiro, quem nós somos em Deus. Filhos e filhas amadas. Nós passamos a enxergar claramente a nossa identidade. E aí, conforme nós vamos nos achegando, nós vamos estando mais próximo do Senhor, os nossos olhos vão se abrindo. E nós vamos a cada vez mais nos moldando conforme Cristo quer para a nossa vida. Esse é um processo. Se você está no processo de ser separado de uma grande multidão, Jesus precisando, tratando contigo no secreto, pode ter certeza, você não está sozinho nesse processo. Amém? O processo pode parecer um pouco difícil, mas ele é necessário, porque ele é transformado. É ali que nós somos transformados, nós somos moldados, conforme o padrão e o caráter de Cristo. E aí nós passamos a ter essa identidade, a identidade de Deus sobre a nossa vida, para que nós possamos superabundar na vida de outros. Amém? Dos versículos 27 ao versículo 30, fala sobre a confissão de Pedro. Eles estão ali, os discípulos, e eles estão se caminhando para Cesareia de Filipe. E Jesus vira para os seus discípulos e fala: quem que as pessoas dizem que eu sou? E eles respondem, no versículo 28 eles respondem: alguns dizem que és João Batista, outros dizem que é Elias e alguns dos outros profetas. E aí Jesus diz: e vocês, quem diz que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo. Quem nós vemos que Cristo é? Quem Cristo é na nossa vida? Quem Cristo é para nós? Pedro teve uma revelação lá em Mateus. Jesus diz: dissestes bem, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelastes, mas foi o meu Pai. Então, quando nós conhecemos a verdadeira identidade de Cristo, sobre o amor dele sobre nós, de uma forma tão grande que ele se entregou por nós. Ele deu a sua vida por nós. Quando a gente vê esse sacrifício da cruz como a nossa salvação, nós nos vemos como somos, pequenos, e sozinhos nós não conseguimos caminhar nesse mundo, somente com a mão do Senhor sobre nós. Então eu te convido hoje a conhecer verdadeiramente quem é Cristo. Quem é Cristo para você, quem é Cristo na sua vida. E com isso você vai transbordar na vida de outras pessoas. Amém? Dos versículos 31 aos versículos 38, Jesus fala aos seus discípulos sobre a sua morte e a sua ressurreição. E como que vai ser tudo, né? Que ele vai ser algo doloroso, que ele vai passar vergonha, que ele vai ser humilhado, que ele vai ser açoitado. Ele começa a contar para os discípulos, e é algo muito pesado para os discípulos, né? Ali naquele momento. Então ele fala que depois de 3 dias ele vai ressuscitar. Então ele começa a explicar toda a sua morte e a sua ressurreição. No versículo 32 diz assim: ele falou claramente a esse respeito, sobre como tudo ia acontecer. Então Pedro chamou-o à parte e começou a repreendê-lo. Pedro! Jesus, porém, voltou-se e olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta do homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma?
Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai e dos seus santos anjos. Amém. O melhor caminho, amados, é nós trilharmos o caminho o caminho da cruz, o caminho daquele que o Senhor nos fez. Às vezes, para os olhos do mundo, nós estamos perdendo muitas coisas, mas nós estamos salvando a nossa vida. Na eternidade, com Cristo, nós estamos ganhando. Então, não se preocupem se as pessoas que não têm Cristo no coração chegar para você e falar: é loucura o que você está fazendo. Elas não conseguem enxergar. E a palavra diz isso. Que para a palavra de Deus, para muitos é loucura. Mas para mim e para você é o melhor caminho a seguir. Precisamos tomar cuidado com as setas de Satanás que pessoas depositam na nossa vida. Pedro foi usado anteriormente por Deus para dizer quem era Cristo. Tu és o Filho de Deus. E aqui, Pedro estava sendo usado por boca de Satanás. Para tentar falar: não, Jesus, não vai não, você é legal, fica aqui. Mas tirar Jesus do seu propósito. E tem muitas pessoas assim. Quando você está caminhando para a luz, tem muitas pessoas que querem te tirar. Mas às vezes não é nem porque elas não gostam de você ou não querem. É porque elas deram brecha para Satanás lançar essas setas através da vida dela. Satanás não pode fazer nada com você. Ele não pode te tocar porque você é filho de Deus. Mas ele lança pessoas, principalmente pessoas próximas a você, para te dizer: olha, você não vai conseguir. Para com isso. Não é por aí. Ou tem uma outra festa ali. Ir para a igreja de novo. Não é isso. Ler a Bíblia de novo. Não é isso. É estar ao Senhor. Lembra do cego? Ele foi retirado da multidão? É isso que o Senhor quer para mim e para você. Amém? Que os nossos olhos estejam somente no Senhor. Que os nossos passos sejam dados conforme que o Senhor coloque o chão. Que cada vez mais nós caminhamos debaixo de uma palavra. E mesmo que pareça loucura para as pessoas não entenderem a palavra que Deus lançou no meu e no seu coração, continue marchando. Seja forte e corajosa, porque Deus tem muito para você. Amém? Fique com Deus. Foi um prazer poder estar aqui com você novamente nesse vídeo. Até o próximo.